Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja convosco. É tempo de olharmos para Israel. Sabemos o que está acontecendo aí. Eu creio que Deus tem chamado a atenção do resto do mundo para Israel. Por quê? O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu entendo que Deus está chamando a nossa atenção, está chamando a atenção de todo o resto do mundo para Israel. E por isso vamos entender um pouquinho em relação aos povos bíblicos, de onde surgiram, quem são, para entendermos um pouco sobre o que está acontecendo. Depois do dilúvio, onde existe uma eliminação de toda a humanidade através das águas, então começam as gerações através dos filhos de Noé. Um dos filhos de Noé é Sem, que ele gera através de Sem os povos semitas. Esses povos, esse povo, essa geração, essa genealogia, ela vai alcançar lá em Abraão. Abraão vai ser dessa linhagem. E sobre Abraão, Deus tem uma promessa sobre a vida de Abraão, que neles se multiplicarão todos os povos numerosos. E Abraão, ele tem 3 mulheres. A primeira delas é Sara, da onde eles têm o filho da promessa, que é Isaac. E Isaac tem filhos com Rebeca, que um é chamado de Jacó, ela tem gêmeos, e o outro é Esaú, onde eles brigam no ventre. Jacó significa enganador, Esaú significa vermelho. Jacó, ele engana o irmão e troca um prato de guisado pela primogenitura. Esaú vende, porque está com muita fome, ele vende a primogenitura por não dar valor para a primogenitura, porque se ele desse valor ele não trocaria, sem dúvida. E ele troca a primogenitura e a primogenitura passa então para Jacó, a bênção da primogenitura. E Jacó tem uma experiência com um anjo de Deus, e ali o anjo troca o nome de Jacó para Israel. Então nós temos aí o povo de Israel, o povo judeu, onde os filhos de Israel são 12 tribos, onde gera toda a região de Israel, dos judeus. Benjamim, próprio Israel, Judá e assim por diante. E em Esaú também são feitos povos, gerados povos. O primeiro dos povos é Edom, que Esaú ele é o pai desses povos edomitas por se tratar de vermelho, povo vermelho, que Esaú era ruivo, conforme diz a Bíblia. Então, como os povos são gerados em Esaú, são conhecidos como edomitas, que surge originado da palavra Edom, vermelho. E Esaú também gera outro povo. Ele casa com Adar, tem uma mulher chamada Adar, e desse casamento, entre outros filhos, surge Amaleque. Então são gerados ali em Amaleque os amalequitas, que é um grande e conhecido inimigo, povo inimigo de Israel. Muitas batalhas são feitas contra os amalequitas. Os amalequitas são tão famosos como inimigos de Israel, que às vezes o inimigo de Israel nem é amalequita, mas eles categorizam, etiquetam, né, o inimigo como amalequitas. Bom, então nós temos aí o povo de Israel, o povo amalequita em Esaú e o povo edomita em Esaú. Já são 3 povos. Nós temos também na segunda mulher de Abraão, que é Agar, que é uma serva egípcia, aonde Sara tenta resolver um problema
achando que não tem idade, que não a promessa que tem sobre a vida de Abraão, de Deus, da multiplicação não vai acontecer, que ela não compreende e não acredita que ela poderá ter um filho ainda, e ela tem Isaac, mas naquele momento ela entrega a serva Agar para Abraão para resolver o problema, para que Agar então dê filhos a Abraão, e ela tem um filho, Ismael. E quando Agar tem Ismael, Sara entende que Agar começa a zombar dela, porque ela não pode ter filhos e Agar poderia. Em seus olhos de Sara, existe uma provocação de Agar. E ela fala com Abraão, e eles então despedem Agar, e Agar vai para o deserto com seu filho Ismael, já por volta de 16 anos. E a Ismael, quando está sem água, quando está com sede, e a Agar abandona ele embaixo de uma árvore e vai para longe para não ver o filho morrer, vem o anjo de Deus e traz a promessa sobre a vida de Ismael, que também Deus fará dele uma grande nação. E ele se torna um famoso arqueiro, um habilidoso arqueiro, e passa a morar no deserto de Tarã, se não me engano. E ele, então, ali é gerado os povos árabes. Então temos aí outros povos, os ismaelitas árabes. E depois nós temos Quetura, que é a terceira mulher de Abraão, que entre os filhos gera Midian, e Midian gera o povo midianita. Quando José foi vendido pelos irmãos, foi para os midianitas e para os ismaelitas que ele foi vendido, que levaram então ele para o Egito. Mas nem todos os povos vieram de Abraão. Nós temos também aí na história o irmão de Abraão. O nome do irmão de Abraão é Arã. E Arã, entre os filhos, gera Ló. Ló é muito conhecida a história por ser morador de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu por causa do pecado. E ele consegue fugir com as mulheres, com a mulher e com as filhas. E a mulher olha para trás, quando o Deus fala para não olhar para trás, e ela é transformada numa estátua de sal. As filhas, temendo que está terminando o mundo, que está vindo o fim do mundo, e elas têm elas pegam para elas a responsabilidade de continuar, elas dão vinho para o pai, que é Ló, e cada uma delas, em momentos diferentes, dorme com o próprio pai, e o pai concebe com elas, e elas acabam tendo filhos do próprio pai. A mais velha tem então Moabe, que vem através de Moabe o povo moabita, e a mais nova, Ben-Ami, que gera o povo amonita. E depois nós temos também os fenícios, que ficavam no Líbano, que a origem deles é incerta. Sabe-se que eles eram parte dos povos cananeus e moravam no Líbano. E os filisteus, que vieram de Caftor, que depois, através de escavações, eles descobrem que eles vieram eles eram de origem grega, né, que vieram através do mar e que também não faziam parte da linhagem de Abraão. Então são esses os povos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei aqui simplificar para que a gente conheça um pouco dos povos bíblicos. E eu gostaria de trazer essa mensagem. Por algum motivo que eu não sei qual hoje, não sei porquê, mas Deus está chamando a atenção do mundo para Israel. A forma que Deus achou de chamar a atenção foi através desses problemas todos que está acontecendo com o terrorismo de Hamas, essas guerras políticas e religiosas.
Mas de fato, algo vai acontecer com Israel. E Deus quer que todo o povo esteja voltado para Israel. Sugiro que nós possamos buscar entendimento e orarmos por Israel. Não devemos esquecer que Israel é o povo, falando biblicamente, é o povo escolhido de Deus. E que Israel muitas vezes viveu milagres, apesar da perseguição e apesar das grandes catástrofes e mortes que tiveram, ainda tiveram vitórias que são inexplicáveis. Então vamos abençoar Israel, vamos orar por Israel. Amém, amados? Que Deus esteja conosco, que a paz esteja na casa de cada um, que não falte a provisão, a saúde, e que Deus abençoe o lar de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico aqui, vamos falar no próximo vídeo, e eu peço que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem e deem sugestões. Amém, amados? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.